Olá para você, seja bem-vindo novamente ao Conversa Aberta pela BR8 TV, Jornal Entre Cidades. É claro, né? Estamos aqui novamente para mais uma conversa com alguma autoridade da nossa região, Rio Preto e região, com autoridades, lideranças, para falar sobre a política e sobre a trajetória da nossa cidade, qual que é o futuro da nossa cidade, da nossa região, qual que é a visão que eles têm e o que eles têm para contar sobre a própria trajetória deles, né? Que a gente precisa conhecer quem está à frente aí da nossa cidade. Trouxemos hoje alguém que é muito importante para a nossa região, tá fazendo um movimento nas redes sociais muito dinâmico e diferenciado também ultimamente. O vereador mais votado da história de São José do Rio Preto e tem uma trajetória política assim que vem de família e tem muita coisa para contar para a gente. Seja muito bem-vindo, João Paulo Rilo. Bom, conversa aberta, como a gente já vinha falando nos bastidores, é interessante para você falar diretamente com a população, trazer tanto a sua trajetória para as pessoas te conhecerem mais e também sobre a sua visão do que você enxerga a política aqui em São José do Rio Preto e o que está faltando. Mas eu quero primeiro te perguntar, vamos lá do início, né, João Paulo Rilo? Você já começou na política na adolescência, né? Já é algo que veio assim... Vamos falar que é da família, porque acho que é algo que veio de sangue mesmo em você. É verdade isso? Sim, eu acho que tem muita influência, assim, do meu pai e também da minha família. Não que minha família seja de políticos, né? Tem apenas o meu pai e eu que disputamos a eleição na família inteira. Então, não é uma coisa que, vem de família. Mas vem de família... O que vem da minha família? Um pouco essa visão de coletivo, né? De preocupação com a comunidade, de vida em comunidade. E meu pai, claro que me influenciou, especialmente nisso, mais do que na posição ideológica, né? Na opção por um partido, mas nessa visão de que a vida é coletiva e a gente tem que aprender a viver coletivamente, né? Que as alegrias da vida, elas passam principalmente por você estar bem com a comunidade, ninguém vive sozinho. A origem mesmo, algo que é essencial assim em mim é isso, né? E depois eu tive a oportunidade de na escola começar a fazer o movimento estudantil, de viver num momento, de estar na escola pública num momento importante, né, que era 92, o Collor foi cassado, teve um movimento Cara Pintadas. Eu não era uma liderança estudantil ainda, era um estudante de base que participei desse movimento. Mas em 93, Rio Preto reorganiza o movimento estudantil, funda a União Municipal de Estudantes Secundaristas. Eu fui fundador dessa entidade, que foi muito importante para uma geração, e depois fui presidente. E aí já comecei a ter uma vivência partidária, né? Então, já me filiei no PT muito cedo, com 16 anos eu já estava afiliado, com 17 eu era presidente da UMS, com 18 eu virei presidente do PT, o presidente mais jovem do diretório do país. E aí, continuei. Depois acabou o movimento secundarista, assim, para mim, né, já não era mais estudante secundarista, passei a ser estudante universitário, fiz pouco movimento estudante universitário, mas nesse período que eu fazia direito, eu fazia de maneira concomitante teatro. Então, esse passou a ser o meu ofício, embora eu seja formado em direito, mas o meu ofício mesmo até hoje é esse, o exercício político, né? Ter sido vereador, de deputado é um exercício de cidadania, né? Acontece, né? A gente não os mandatos não é o meu ofício, né? É um momento só. Eu estou vereador, já estive deputado, mas não é nosso, o mandato pertence ao povo, né? Agora, o meu ofício passou a ser a produção cultural a partir dessa linguagem teatral. Então, tenho uma atuação na cultura e na educação muito forte. E muito cedo fui eleito. Então, fui eleito 3 vezes vereador em Rio Preto, disputei eleições de prefeito, 2 vezes eleito deputado estadual por São Paulo. E os mandatos, obviamente, que deu uma visibilidade para o meu pensamento, para as minhas ideias. A partir dos mandatos que eu tive, eu consegui produzir coisas importantes para a sociedade, consegui pautar temas importantes. Eu destaco, assim, dois feitos importantes, assim. Primeiro, eu consegui aprovar como deputado, num tempo recorde, a Constituição da Região Metropolitana de Rio Preto.
que a região metropolitana ela tem previsão constitucional, ela é uma unidade regional com ferramentas para discutir coisas que interessam para toda a região. Mobilidade interurbana, meio ambiente, educação, saúde, cultura. E eu aprovei, o Alckmin vetou, aprovei por unanimidade na Assembleia, o Alckmin vetou, mas depois o Dória, quando era governador, e o Rodrigo Garcia, quando assumiu, eles instituíram uma região metropolitana. Isso foi quando? Só para todo mundo ter Eu uma ideia do aprovei em tempo. 2013, mas ela foi instituída 7 anos depois, Olha quanto tempo. 2020, 2021, que não é mais a mesma estrutura. E uma outra luta que eu tenho muito orgulho, que foi em 2008. 2006 foi a primeira vez que a gente falou sobre isso. Eu era vereador no primeiro mandato, sobre a necessidade de ter um campus de uma universidade federal em Rio Preto. Pelo tamanho da cidade, pela posição estratégica dela. Nós começamos essa luta em 2008 para valer, quando ela virou pauta na eleição municipal. Foi a eleição que eu quase ganhei, perdi por 1% para o Valdomiro Lopes no segundo turno. E tinha alguns projetos assim fundamentais. A luta por uma universidade federal era um deles. 16 anos de luta, tive 3 encontros com o presidente da República, o presidente Lula, para tratar desse assunto. E agora, quando ele volta a ser eleito pela terceira vez, o terceiro mandato dele, ele anuncia, a partir de um estudo técnico que foi apresentado, não era possível ter um campus em cada lugar que o Brasil precisa, tinha que fazer escolhas, e aí pesou. Esses 16 anos de luta teve um peso importante, o presidente optou por São José do Rio Preto. Então nós temos um campus hoje da Universidade Federal de São Carlos, da UFSCar, que é muito promissor. É muito promissor. E eles já estão atuando na comunidade, no debate urbanístico, no debate do desenvolvimento social, no debate da cultura, né? Tem cursos de produção cultural, de arte cênica, coleta seletiva, estão discutindo a questão ambiental, já tem programa sendo desenvolvido sobre coleta seletiva por conta da UFSCar. Então isso é apostar no futuro, né? Isso não é uma política imediata, e mais, é apostar no futuro melhor para todo mundo. Então a minha trajetória é um pouco isso. E o mandato parlamentar é o perfil que a gente tem, assim, de muita combatividade, de muita luta, de fiscalização, que é um trabalho importante, de combate ostensivo à corrupção. Longe do moralismo, para mim, lutar contra a corrupção não é uma questão moral, é uma questão de sobrevivência. Porque o dinheiro que é desviado é um dinheiro que salva uma vida, então é uma questão de ética na política e de sobrevivência política. Você tem que lutar permanentemente com a corrupção. A gente sabe que não vai acabar com ela 100%. Mas você não pode permitir que ela que determine o andamento das coisas. E uma outra coisa que a gente faz muito, que eu tenho certeza que isso foi um pouco resultado da votação que eu tive agora na última eleição, né, de ter sido o vereador mais votado, é um processo de educação política, de inclusão das pessoas, de aproximar as pessoas da política porque pertence a elas. É desmistificar, falou, tudo que é público é teu, você tem um direito, você trabalha, você paga imposto. Tudo que faz girar, todo esse dinheiro que faz girar a vida a partir da coisa pública é teu, porque é você que contribui. Então esse espírito, essa vontade de incluir as pessoas, de mobilizar, isso apresenta resultados. Você faz com que o governo volte atrás de decisões estúpidas, você evita muita coisa ruim. Então dar voz às pessoas, politizar, para mim é o trabalho mais importante que a gente faz. Mais até do que representar, de combater a corrupção, de fazer a luta em defesa dos terceirizados, que é tudo muito importante, mas o mais importante é a politização, a educação política. Mostrar para o cidadão que ele pode e deve fazer política. Porque política não é só ter mandato, ser de partido, ser vereador, ser deputado, ser secretário. Não, tem líderes comunitários que apresentam muito mais resultado para a comunidade do que políticos. Não estão em partidos, não disputam eleição, mas fazem política. Política é um instrumento, ela foi criada como instrumento de estabelecimento de diálogo, para melhorar a vida nossa. Ela existe para isso, tudo existe política, né? É a arte de conversar, falar, a gente vive na coletividade, você abre daqui, eu abro daqui, a gente vive melhor, né? Então ela está em tudo, né? Com certeza, e até o que você falou, quando a gente recebemos Renato Pulpo, Paulera hoje, no caso do vereador, né, o Renato Pulpo ainda falou, a fiscalização é o mais importante,
no serviço do vereador. A legislação municipal, ela é a voz da população, né? Não só a voz, a população não quer só ser ouvida, mas também enxerga como a representatividade, o caso de vocês estarem assim, mostrando para a população como deve ser feito, um espelho mesmo, né, do que deve ser feito. E até mencionei no começo aqui, na rede social, você tem feito um trabalho muito forte que está ampliando, a gente vê números altíssimos de audiência dos dois lados, né, que é um trabalho bem interessante, eu gostaria que você comentasse um pouco dele. Mas antes disso, acho que é interessante a gente voltar nesse tema da fiscalização, que você pode, acho que, ampliar um pouquinho mais para nós, já recebemos outros vereadores, sobre esse trabalho mesmo do vereador frente ao executivo. Como que funciona esse relacionamento e como que funciona essa fiscalização nos bastidores? O Poder Legislativo, ele compõe a base de um sistema democrático. Não tem democracia sem parlamento, sem poder legislativo. Não tem. Não é possível você ter o poder judiciário, o poder executivo e falar que é uma democracia. Sem a casa de controle, sem um poder legislativo, não tem. Democracia pressupõe parlamento, que é a representação direta das pessoas ali. Por que existe parlamento, casa legislativa? Para que o prefeito não vire um déspota, um ditador. Então ele foi eleito, disputou a eleição, ele foi eleito, ele aprovou um programa, só que quem que vai acompanhar este programa com instrumento, com ferramenta, com poder de fiscalização? O povo comum não tem como, as pessoas trabalham, acordam cedo e trabalham. A democracia, ela é melhor quando ela tem uma densidade grande de participação direta, mas não é possível você ter a participação direta do povo em tudo. Você tem que ter a representação. Então o vereador, em que pese, né, a tristeza que é o parlamento brasileiro no geral, a decepção das pessoas com a Câmara Municipal, mas a Câmara Municipal ela cumpre um papel maravilhoso. Ela, em tese, ela é a presença, é a mão do povo, o olho do povo direto na atuação de fiscalização. Então, por isso que o principal papel mesmo do Poder Legislativo é o poder de fiscalização que ele tem. De fiscalização, de investigação, de ter comissões processantes, CPI, comissão processante para prefeito, porque é isso, é esse instrumento que dá equilíbrio. Se não tem um poder legislativo, aí danou-se. Em Rio Preto mesmo, não fosse esses vereadores, para dar um exemplo, não quero individualizar, eu acho que governo ruim tem em todas as... Governo bom tem em todos os lugares do Brasil e governo ruim também. Nós estamos vivendo um momento ruim da cidade. Muito ruim, um governo muito ruim. Só que ele não é pior, ele só não é pior porque nós temos ali 4, 5 vereadores que estão fazendo um trabalho exemplar de fiscalização, de unidade entre nós. A bancada de oposição ela é composta por mim, que sou do PT, estava no PSOL e voltei para o PT, pelo Renato Pupo, que é do Avante, um partido de centro-direita, Pedro Roberto, que é o Republicanos, um partido de direita, o Montenegro, do PL, que é um partido de extrema-direita, o Abner, que é do PDT, que é um partido de centro, centro-esquerda, mais de centro. Então, ou seja, havia um momento especial, tem uma parte boa em tudo isso, que há muito tempo não se tinha uma bancada, vamos dizer, a bancada da cidade. Você compõe a bancada da oposição? Não, eu componho a bancada da cidade. Porque a gente não se opõe a coisas que o governo está propondo que são boas. Então, pode ver as nossas votações. A gente vota muitos projetos do governo, do prefeito, favorável. Que vai ser bom para a cidade. Eu mesmo eu acho que o nosso mandato, eu sou identificado talvez como o vereador de oposição, mais atuante enquanto oposição. Embora os outros também façam uma atuação muito boa. No entanto, eu sou o vereador que mais aprova emendas, melhorias, né, que são emendas é uma prerrogativa que você tem quando o prefeito apresenta um projeto, você apresenta uma emenda para melhorar aquele projeto, que mais aprova emendas em projetos do próprio governo. Então isso é a prova de que nós não somos uma oposição pela oposição. Não queremos o quanto pior, melhor. É a bancada da cidade. Falar a bancada de oposição, falar o nome mais adequado é da cidade. Porque a gente não pode falar que nós somos um corpo homogêneo de oposição.
Porque Dá a entender que é a oposição do governo, né? mas É a favor da cidade. a favor da cidade, que a gente não tem nem afinidade ideológica para ter essa oposição tão Exatamente. certinha assim. Cada um ali é de um lado, mas tem uma coisa que nos pautou. Falei, não, a cidade tem que ter um rumo, a cidade tem que ter um cuidado, e não está tendo. Então é um pouco assim, né? E o parlamento ele é fundamental, porque qual é o poder mais próximo do povo? É o parlamento. Você vê o Ministério Público, né, que tem a sua função, nem é poder constituído. Ninguém ali é eleito, né, não é poder constituído. É um organismo de Estado que serve para controlar, para defender os interesses do Estado, os interesses das pessoas. Mas não é acessível. Não é acessível. O promotor público, ele deveria ser tão acessível ou mais do que um vereador. Ele tem um instrumento, ele tem uma estrutura de trabalho, ele tem um excelente salário, ele tem a sua proteção institucional para defender o Estado. Ele é muito bem pago para defender o Estado, mas nem sempre acontece isso. Muitas vezes eles estão distantes, não todos, né? Uma minoria. A maioria eu acho que é muito engajado, produz muito. Mas no momento, em Rio Preto, por exemplo, os promotores, os 3 que representam aí que se chama de promotoria da cidadania, alguma coisa assim, do patrimônio público, que é quem recebe as denúncias direto em relação à municipalidade, aos vacilos, aos erros do governo, na minha opinião, uma atuação muito tímida, que está fazendo falta para a cidade. Você tem a fiscalização muito mais contundente numa minoria de vereadores do que do próprio Ministério Público, que é o titular de uma ação de improbidade, né, que é o principal ponto de controle, de denúncia, de fiscalização. Então, é assim, mas é um processo de amadurecimento, de fortalecimento, né, do processo democrático, que a gente tem que ter a liberdade de falar assim para todo mundo, né? Porque você tem uma cobrança muito séria em relação aos políticos, aos parlamentares especialmente, que é corretíssima, porque eu vivo isso, eu não vou fazer defesa geral de parlamento, coisa nenhuma, porque no geral os parlamentos eles são cooptados pelo sistema financeiro, em Rio Preto não é diferente, né? Mas nós temos outros organismos que tem que ser cobrado também. Promotor não é para ficar encastelado, é para receber o povo, para atender o povo, para entender o que está acontecendo na comunidade e utilizar os instrumentos que ele tem para fazer valer as coisas, né? Então, ô, João Paulo, até o que você comentou aqui agora há pouco, sobre projetos, né, no caso, a UFSCar, tudo mais, queria pautar um pouco essa situação. É claro que você tem projetos que você está mais à frente, setores como a cultura, né, mas você é um dos vereadores mais atuantes em todas os segmentos e as frentes da gestão pública, vamos dizer assim, né? Tanto é que você tem essa característica. E eu achei interessante você ter comentado sobre a UFSCar, porque é uma questão de melhoria para a cidade, mas que pode ser barrada por outras faltas, né? E até você comentou aqui no começo, a conversa nos bastidores também. Falta muita coisa na cidade, coisas que deveriam estar sendo feitas, e está sendo tampado por outras coisas que podemos dizer que não precisam estar sendo feitas. Não tem urgência, que não tem urgência. Exatamente, prioridades, né? Falta prioridades. Comentamos com o Renato aqui também a respeito do CAPS, que foi uma situação muito, muito triste, né? Perdeu o recurso dessa forma. Você não acha que é um pouco frustrante trazer projetos bons, que a gente sabe que vai, como o caso da UFSCar, e perder por causa de situações como essa? Negligência total, não, é um desgoverno. É um desgoverno, nós estamos vivendo um desgoverno. Não tem equipe, não tem núcleo dirigente, não se aproveita os servidores de carreira que tem. Se você não tem, você pode ir no quadro de servidores de carreira que você vai achar. Eu não tenho um quadro para colocar na secretaria tal. Vai lá entre os funcionários de carreira que você vai achar. Vai ter gente que vai conseguir liderar. Agora não, é um monte de gente inapta para a função. 2 grupos que existem ali, o grupo do prefeito, o grupo do vice-prefeito, em que eles ficam atrás de negócios o dia inteiro. Por isso que são
poucas ações, pouquíssimas ações deles que dão certo. Um governo tem que ser o contrário, o governo erra também. Mas tem que falar, ó, esse governo aqui, ó, de 100 tentativas, eles acertaram 90, erraram 10. Mas esse governo não, é o contrário. É um erro atrás do outro, uma mentira atrás da outra, uma promessa não cumprida atrás da outra. E negócios. Eu estou falando isso porque nós estamos provando. Eu não estou fazendo aqui não estou cometendo um exagero. Não, nós estamos provando. Tem problema na cultura, nós descobrimos, denunciamos. Lamentavelmente foi arquivada uma denúncia no Ministério Público de direcionamento de shows, de contratação sem licitação, de direcionamento de licitação. Nós denunciamos um esquema de desvio de recurso na educação. Aí voltar atrás. Nós denunciamos, a Câmara Municipal partiu dos vereadores, a denúncia em relação à Santa Casa de Casa Branca. E aí vão ter que o prefeito rompeu o contrato no meio. Rio Preto, para quem não está assistindo e não conhece essa informação, Rio Preto, São José do Rio Preto tem o hospital de base, tem a Santa Casa e mais um monte de aparelhos públicos do Estado, privados. Contratou a Santa Casa de Casa Branca, uma prefeitura de 20 e tantos mil habitantes, para atender uma demanda de exames represados. Mais de 60 mil exames. Estava na cara que era rolo. Ia fazer por carreta. Estava na cara, não fizeram nada, o prefeito rompeu o contrato que nós denunciamos, só que ele assinou o contrato. Ele divulgou o programa. Aí você fica pensando, só tem duas hipóteses, e as duas é terrível para a cidade. A primeira, ele estava envolvido, né, pode ser que ele esteja envolvido em algum esquema de desvio de recursos, por isso que fizeram essa coisa mal feita com a Santa Casa de Casa Branca. E não porque com o HB, por que não com a Santa Casa de Rio Preto? Ou ele é extremamente negligente, mal assessorado e vive no mundo da lua, porque ele assinou o contrato. Ele deu entrevista, ele divulgou o programa nessa coisa megalomaníaca dele de falar que tudo que ele faz é histórico, é o maior. Você percebeu que tudo é isso? Ah, nós vamos fazer agora a maior obra da história de drenagem de São José do Rio Preto. Agora, esse é o maior feat da história de Rio Preto. Esse vai ser o maior programa de realização de exames da história de Rio Preto. Tudo dele é o maior, mas nada sai, vive enrolado, endividando a cidade. Mais um financiamento eles conseguiram fazer. Aprovaram a PPP, que esse bando de vereador irresponsável com a cidade, que está votando a favor dessas coisas que estão destruindo o Rio Preto, vai endividar a cidade para o Smart City, que é câmeras de segurança, iluminação pública, né, e sincronias de semáforos. Olha, eu acho tudo isso muito importante. Se a gente tivesse com todas as crianças em creche, não tivesse escola caindo aos pedaços, saúde funcionando bem, a gente poderia nos dar o luxo de falar, vamos agora cuidar disso, vamos gastar um dinheiro com outras coisas. Mas não, nós não estamos dinheiro, a cidade tem uma dívida grande, e esse cara inventando coisa que ninguém falou para ele que é prioridade. Prioridade aqui é a escola. Prioridade aqui é melhorar as vias. Tem um monte de gente pagando IPTU que quando chove o cara não consegue acessar a casa dele com o carro dele. O ônibus não entra. Isso é prioridade. Isso é urgente. Urgente é a alimentação das crianças. Urgente é você arrumar, né, as escolas, arrumar o telhado de muitas escolas. Quando chove em algumas escolas, chover 5 dias, é 5 dias um transtorno. Não tem aula para a maioria das salas de aula, porque chove tudo dentro. Essa é a situação. Agora, mas por que ele está fazendo isso? Porque para mim é negócio, porque eles estão aí para fazer negócios. Sem falar nos bairros, né? Bairros de zona rural, choveu, você não consegue... O próprio transporte público não consegue passar, né? E pagam IPTU. Isso é muito grave. Falando em IPTU, e a planta genérica? Os caras aprovaram uma planta genérica diabólica, que aumentou o valor venal dos imóveis muito acima do valor real de mercado. Isso é sério. Seria maior, né? Nós colocamos uma trava, a gente conseguiu ali essa bancada uma trava que impediu que o aumento de IPTU fosse maior do que 20% relacionado ao ano passado. Mas a hora que essa trava caiu, o que está valendo a planta genérica hoje é essa. Imóveis que estavam
valiam ali 90 mil reais foi para 350, 400. Imóveis de 400 foi para 1,5 milhão. Imóveis de 1 milhão foi para 8 milhões. É umas coisas absurdas essa planta genérica. E os vereadores votaram. Tentamos derrubar, não conseguimos. Por um voto nós não conseguimos derrubar. Então isso tudo tem que ser exposto. Calmamente, não precisa ofender ninguém, mas tem que falar como é que o vereador vota. Esse cara que você acha que é bom, como é que ele vota? Olha como é que ele vota nas coisas que definem o seu futuro. Se você quiser continuar votando nele, é um direito seu. Agora é uma obrigação minha de falar como é que o cara que você votou está votando aqui na Câmara. Quando você quer, voltando àquela conversa inicial da importância do Poder Legislativo, quando você vota em alguém, você está delegando um poder muito grande para essa pessoa. Se ela foi eleita, você está delegando o poder dela de fiscalizar ou não, de defender as coisas corretas ou não. Se ela não faz isso, ela te trai. É por isso que a política virou algo cansativo para as pessoas e as pessoas se distanciam. Elas não acreditam que é possível fazer coisa boa pela política. Tamanha decepção. Você vota num vereador, lá, o cara é do teu bairro, fez um trabalho legal lá durante uns anos. Esse cara pode ser bom, né? O cara vira vereador, a primeira coisa que ele faz é atrair a comunidade dele. Primeira coisa que ele faz. Primeira coisa, ele muda de lado. Ele muda de lado. Então isso desanima a população. Desanima. Por isso que a gente faz um processo inverso de politização, porque se eu não acreditar na democracia, eu vou acreditar em que sistema? Que outro sistema no mundo em que tem o mínimo de civilidade? A democracia ela é imperfeita, ela tem as suas imperfeições, ainda mais a nossa, de baixa densidade de participação. Ela é só representativa, ela é pouco participativa. Mas se eu não acreditar nesse sistema, mesmo falho, mesmo imperfeito, eu vou acreditar no quê? Não tem precedente no mundo, não tem um outro sistema no mundo que seja mais civilizado, que seja mais justo do que a democracia. Então, o resto é ruptura, são processos revolucionários, que eu não vejo, eu não vislumbro isso para o Brasil. Eu não enxergo a médio e nem a longo prazo um processo revolucionário de ruptura, de organização total da classe trabalhadora, né, de inversão de valores seculares. Aí não vejo essa possibilidade. Eu ia estimular o povo a num processo de sangria, de derrame de sangue, um enfrentamento, né, desproporcional. A minha via é democrática, nós temos a condição de mudar as coisas por dentro, mesmo com esse sistema, mas às vezes precisa de um pouco de intensidade na atuação. Essa é a base política de verdade, né? Mas é o que você falou. Tanto é que eu volto, né, na questão que a gente acabou não comentando das redes sociais. Ó, nosso trabalho sempre foi intenso. Eu postei um vídeo agora foi oficializada a minha candidatura como candidato a deputado estadual, né, depois da convenção, então é permitido você divulgar isso. Eu gravei um vídeo, né, que eu falo um pouco sobre essa questão da participação, do processo de educação política, e eu falo uma coisa, que quando eu fui deputado, a gente fez um mandato intenso, muito bom, só que as pessoas não sabiam, por quê? Não tinha espaço na mídia tradicional. A Rede Globo, o SBT, a Record, o Diário da Região, não cobria, não dava notícia das coisas que eu fazia na Assembleia. E aquele momento, as redes sociais não era a potência que era hoje, mas já tinha. O problema é que nós não sabíamos nos comunicar pelas redes sociais. Eu fui aprendendo. A nossa turma que constrói aquele mandato foi aprendendo. Foi chegando gente, que é o caso hoje de gente que está no mandato, que entende muito mais do que nós, de rede social, de fluxo, de algoritmo, coisa que para mim era um bicho de 7 cabeças. E a gente tinha o conteúdo, mas não sabia usar. Não sabia fazer a síntese. Isso tudo com qualidade, sem apelar. Sem coisa apelativa, nem às vezes por um caminho mais de descontração, que às vezes eu acho que fica patético para alguns políticos, sabe? Política é coisa séria, ela não precisa ser mal-humorada, mas tem ritos, né? Você tem códigos de comunicação, você está representando. E muitas vezes, gente que está com fome, que está doente, que está sem escola, que depende de uma posição tua. Ela tem um peso. Então, porque me apresentar esses caminhos. Se você for por esse caminho aqui, você viraliza. Não, esse caminho não. Que adianta?
Não há É um caminho momentâneo. Então também. demorou, viu, Luan? Demorou para a gente. Demorou muito. Esse trabalho que nós temos hoje, de um alto engajamento, de muita visualização, de conseguir informar a população. Hoje, qualquer canto de Rio Preto que eu vá, até nas cidades da região, as pessoas estão informadas do que eu estou fazendo. Não tem coisa mais forte que isso. E por que isso não tinha antes? Porque a mídia tradicional tem os seus interesses, seus espaços. E a gente não sabia se comunicar pela internet. Aprendemos um pouco pelas redes sociais. E essa informação está chegando. Mas não tem ilusão. Por quê? Você conseguiu, vamos dizer assim, desenvolver, aproveitar melhor essa ferramenta, mas você sabe que ela não é tua, né? Que ela tem dono, que essas plataformas ela tem dono, e tem controle, e tem manipulação. Então não pode se iludir. Por isso que o trabalho presencial de educação, eu continuo indo na escola, fazendo debate com as pessoas, continuamos fazendo audiência pública na Câmara, levando a comunidade, porque você não pode ficar refém se amanhã o Instagram te corta. Não acontece isso? Acontece. Do dia para a noite, tua página já cai. Então você não pode ficar dependente de nada. Agora que nós melhoramos, é verdade. A gente tinha conteúdo, mas não sabia explorar. Não sabia se comunicar. E acho que foi melhorando, né? Também não sei, não sou professor disso não sei. Ralamos muito para conseguir nos comunicar melhor e fazer com que a população saiba o que está acontecendo. E hoje é muito legal isso. Qualquer lugar que eu vou, as pessoas estão sabendo, comentam, falam dos outros vereadores, estão por dentro dos assuntos da cidade. Então, por mais, você vê, tudo tem, na vida é muito dialética, né? Nós estamos vivendo um governo ruim, mas ao mesmo tempo esse governo ruim está proporcionando um processo de politização na cidade. Não, João Paulo, eu queria voltar naquele assunto, porque você discorreu ali tão bem a respeito da Câmara, e eu queria te perguntar sobre a argumentação do Executivo para esses casos tão importantes, que eu tenho certeza que para quem está assistindo gostaria de saber um pouco mais a fundo. Caso Casa Branca e esses outros casos que você apresentou aqui, o que o Executivo apresenta como argumentação para isso tudo? Bom, o mais incrível é que não tem argumentação. O mais incrível é isso, eu vou te dar alguns exemplos. Eles contrataram a FIP, que é uma empresa para fazer a formulação da nova planta genérica. Eles estiveram na Câmara, por muita pressão nossa. Falaram um monte de groselha. A gente já percebeu, falou, esses caras estão fazendo coisa errada. Resultado disso, aquela planta desastrosa que foi aprovada. Com um monte de erros. De 700 mil reais nós gastamos. Devolveram o dinheiro, porque aquela planta genérica não serve para nada. Por que o prefeito não fez o que ele fez com a Casa Branca? A hora que ele viu que ia dar zebra, ele pegou e rompeu o contrato. Mas eles já tinham pago quase 5 milhões. E até agora esse dinheiro não foi devolvido. Por que ele não fez o mesmo com a FIP? Por que ele não voltou atrás? Porque se ele volta atrás, ele ia ter que devolver os 700 mil reais. Porque o certo ali com a FIP era ele voltar atrás, romper o contrato e entrar na justiça para pegar, porque eles não fizeram estudo nenhum de planta genérica. Eles devem ter feito alguma coisa por inteligência artificial que não deu certo. Nós impedimos que eles gastassem 15 milhões com material didático e plataforma de avaliação. Material didático, fui nas escolas conversar, eu vou em loco para conversar com o diretor. Falaram, Rilo, a gente tem tanto conteúdo aqui fornecido pelo governo federal, pelo Ministério da Educação e pela Secretaria de Cultura do Estado, que a gente não dá conta. Tudo que nós não precisamos é de mais livro didático. Plataforma de avaliação tem uma de graça do Estado. A gente não paga nada. Ou seja, eles inventaram uma compra. Quando eu denunciei e formulei denúncia, o que eles fizeram? Desistiram. Mas não tem argumento. Cada hora eles falavam uma coisa. Uma secretária falou uma coisa, outra secretária falou outra. Isso não tem argumento. É tudo negócio. Não tem um projeto para a cidade. É muito sério o que eu estou falando, mas é real. É real. Eu não estou exagerando. Esta turma não tem projeto nem equipe. Eles são movidos para negócios. Esses contratos de 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, compra de remédio, compra de livro didático, compra de exames, está tudo ligado a negócios. Mas é o que você falou, né? A Câmara Legislativa ela não pode estar ligada
ao executivo. É um trabalho Complementar. complementar. Na democracia ele é complementar. Democracia, que se preze, é normal o parlamento espernear, investigar, é assim Sim. que tem que funcionar. Agora, parte da Câmara Municipal, lamentavelmente, a maioria é cooptada. Eles estão cooptados pelo governo. É o que eu ia te perguntar, Pronto, porque são perde em cooptados. votação, por quê? E são cooptados por quê? Boa parte deles. Nós estamos vendo a era dos ongueiros, do político ongueiro. É o político que tem uma ONG. E isso não é desse governo, não. Isso vem do Edinho Araújo, especialmente. Isso vem de muito longe. E no governo Edinho Araújo isso se ampliou e nesse governo manteve e está ampliando mais. O prefeito, para poder ter o vereador na mão, o que ele faz? O vereador monta uma ONG, ele começa a contratar essa ONG sem licitação para fazer projeto social. Tem vereador que chegou a administrar, somado todos os contratos dele na gestão do Edinho, 39 milhões. 39 milhões. É maior do que o orçamento da maioria das secretarias. Você acha que esse cara, na hora de votar contra uma planta genérica, um aumento abusivo de IPTU, por que ele não vota com o povo? Porque ele está cooptado. Porque ele está fazendo o seu esquema eleitoral com dinheiro público, mantendo um curral eleitoral. Aí nós levamos para o Ministério Público. O Ministério Público de Rio Preto, eu não sei o que acontece. Eles naturalizaram, ele não viu nada não viu problema. E um vereador receber dinheiro público para cuidar de um monte de gente, em projetos que são desconectados muitas vezes da Secretaria de Assistência, desconectado da educação, mas recebe dinheiro da educação para fazer o chamado contraturno, não tem um acompanhamento da Secretaria, o cara manda no projeto do jeito que ele quer, você não sabe se tem transparência ou não, como é que está sendo isso. Ele tem um contato direto com quem ele contrata, com quem ele demite, com as famílias, e muitas vezes os políticos insinuam para a família, se eu não for eleito vereador, esse projeto aqui vai acabar. Qual é o preço disso? Ele entrega o mandato dele para o prefeito, para a especulação imobiliária, para os interesses financeiros, e vota de acordo com esses caras. Vota de acordo, né, com os interesses que prejudicam, vota contra o povo, traem o povo em cada votação. Especialmente os zongueiros. Você pode estar pensando, cara, mas como é que você fala isso dos teus colegas de parlamento com essa frieza? Porque é assim que está funcionando. Se eu não tiver coragem de falar isso, eu não tenho que ser vereador. Para que serve um vereador que está vendo o que está levando a cidade para o buraco e não fala, e não denuncia? E eu desafio eles, falo assim, vereador, quer sentar comigo aqui? O Luan convida aqui, nós dois aqui, você vem defender a tua ONG e eu vou falar contra, não a tua ONG, não o teu projeto social, é contra esse sistema. Você jamais. Se você for eleito vereador, por exemplo, você está numa cidade, você é eleito vereador, você tinha uma loja de tinta, que é normal isso, né? Uma loja de tinta, um material de construção, a prefeitura abre uma licitação, você vai lá e disputa. E ganha. É um cidadão normal, você é daquela cidade. Se você vira vereador, você não pode mais disputar a licitação, e é correto. Você não pode mais. Nem botar no nome do teu filho, da tua mulher, você não pode mais vender uma lata de tinta para a prefeitura. E é correto isso. Só que aí você pode montar uma ONG e receber 30 milhões? O que é isso? Cadê? Onde que está o princípio da moralidade, da impessoalidade? Onde que está o equilíbrio democrático? Como é que um vereador que administra 30 milhões em projetos sociais, ele vai perder uma eleição? Não perde. Que condição tem você que vai disputar contra um vereador desse? Você entra numa chapa que está um vereador desse. Qual é a tua chance de ganhar a eleição dele? Zero. Ou seja, democracia foi para o espaço. Ela foi cooptada. Tem um sequestro democrático por parte desse sistema de total domínio da Câmara Municipal. João Paulo, você está esclarecendo aqui coisas importantíssimas para quem está assistindo a gente, com certeza. A gente até decidiu ampliar um pouquinho mais o tempo. Eu gostaria de fazer hoje uma pergunta para você, aquela pergunta-chave que eu havia comentado sobre uma sociedade organizada, o que falta na política. Mas eu gostaria que você destacasse na sua resposta o que falta nessa política em Rio Preto e junto às soluções, na sua visão, para esses problemas. Bom, primeiro que nós vivemos numa cidade maravilhosa, que quase que anda sozinha. O governo não atrapalhando já é uma grande coisa. Agora nós temos desafios para Rio Preto. Rio Preto foi vítima da especulação imobiliária, de um sistema predador, de inclusão de áreas no perímetro urbano, de expansão desordenada, que gerou uma segregação espacial, territorial. E a segregação territorial, ela gera uma segregação cultural, social e econômica.
Você tem em Rio Preto cidadão de primeira e segunda classe. Os dois pagam imposto igual, só que um tem benefício de morar num centro expandido ou em condomínio fechado. Tudo bem cuidado, tudo bem iluminado. Então, quem mora no centro expandido de Rio Preto, região central, ou esses bairros, né, mais estruturados, ele não e não depende de escola pública, não depende de saúde pública, ele acha a cidade a melhor cidade do Brasil mesmo. E ela é maravilhosa, ela é aconchegante, é uma cidade bonita, é uma cidade com muita oportunidade, um povo criativo, empreendedor e tal. E para quem mora 12, 15 quilômetros do centro da cidade, que final de semana diminui a linha de ônibus, teu filho fica o dia inteiro lá sem fazer nada, não tem um projeto social, não tem nada para ele lá. Você está longe de tudo, a passagem é cara. O que esse cidadão acha de Rio Preto? Ele acha a melhor cidade para se viver? O que uma mãe que tem 3 filhos, que não consegue vaga perto de onde ela trabalha, que é obrigada a deixar o filho mais novo com o filho mais velho, ou não trabalhar para poder cuidar dos filhos, acha da falta de vaga em creche, acha da falta de escola perto da casa dela? O que uma pessoa que está suspeita de ter um câncer e precisa fazer um exame para ter um diagnóstico rápido e um tratamento, acha dessa cidade que há 2 anos não oferece o exame dela? Então, para mim, o que falta é a gente pensar uma cidade para todo mundo e fazer reparação histórica. Porque nós permitimos, quando eu falo nós, porque eu faço parte disso também, todo mundo tem que se sentir responsável para as coisas mudarem. Nós permitimos que a nossa cidade crescesse de uma maneira injusta, muito injusta. Não temos um plano de mobilidade decente. As pessoas que andam de ônibus são humilhadas dentro do ônibus, com linhas absurdas. Lotada, demora um século para chegar na sua casa. Um modelo atrasado, tudo joga para o centro. A pessoa está aqui no Eldorado, ela tem que ir para o distrito. Não tem um ônibus que ela pega aqui e ela vem direto para cá. Ela pega um ônibus aqui, vai para o centro para depois vir para cá. Por que isso? Porque é o dinheiro, é o lucro para alguns que movimenta a cidade. Então, na minha opinião, o que falta é discutir a humanização de São José do Rio Preto. Como é que nós vamos humanizar? Como é que nós vamos fazer justiça? O cidadão que está longe aqui do centro, que mora num bairro distante, que paga a mesma coisa de imposto que pago eu, que moro na região mais central, como que a gente faz que todo mundo desfrute dessa cidade, tenha os mesmos direitos? Sabendo que esse precisa mais. Quem depende de serviço público precisa ter tratado com mais carinho. Então, na minha visão, é isso, né? Mas não é uma visão pessimista, não. Eu abro para a esperança sempre. Acho que porque é possível mudar. Só que você tem quem muda? Quem tem o diagnóstico correto. Você precisa saber do diagnóstico correto, precisa mudar as coisas. Né? Ficar fingindo que está tudo muito bem, aí não dá. E tem que ter pressa, urgência. Porque quem está na ponta tem urgência. Falta senso de urgência não é de Rio Preto, né? Não é no Brasil geral, mas em Rio Preto falta senso de urgência para muitos políticos. E decência para outros. Né? É isso aí, muito obrigado, viu? Valeu, obrigado pela sua presença aqui, pelas suas contribuições, tá? Por tudo que você falou aqui com tanta clareza. Tenho certeza que esclareceu muita coisa aqui para quem está assistindo a gente, viu, João Paulo? Obrigado. Valeu, obrigado. E obrigado a você que acompanhou aqui mais um Conversa Aberta. Já te convido para o próximo episódio e também para deixar seu comentário. Seu comentário é muito importante. A gente sabe que João Paulo vai voltar aqui, ele já falou, ó, vai voltar e não vai voltar sozinho. A gente pode ter um debate aqui. Seria ótimo. É muito bom, né? Eu gostaria que você deixasse seu comentário se você quer ou não. Então, já fala aqui pra gente. Obrigado e até a próxima.